Bem, vamos lá então, vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu com a professora Michele Ramos, o nome dela. Eu quero dar uns 20 centavos aí na minha contribuição sobre o assunto. Para quem não me conhece, sou o professor David, professor de redação, professor de língua portuguesa há 16 anos. Então eu tenho um pouco de experiência para comentar sobre esse assunto aqui que me cutucou assim profundamente. Vamos conversar um pouco, vamos falar um pouco a respeito disso. Vim fazer um desabafo horrível que aconteceu comigo hoje em sala de aula. O meu nome é Michele, sou professora em São José dos Campos e eu não gosto de gravar vídeos sobre mim, eu não faço isso, mas eu não vejo outra possibilidade sem se colocar isso pra fora, que as pessoas precisam saber. Eu quero que as pessoas. Então, tem um ponto interessante que assim, ela tá visivelmente abalada com a situação e, bicho, isso não é. Tem uma galera que não sei por quê, principalmente quem odeia professor, que fala que atitudes como essas, a de desabafo da Michelle, por exemplo, é vitimismo e não. É só uma pessoa que gostaria de exercer a profissão da maneira digna e, enfim, ela é tirada dessa. É tirada dela essa dignidade e você tem que dizer, cara, nós somos seres humanos ainda, no final das contas. Essa questão de você ser um pouco mais, assim, colocar a emoção pra fora é muito importante pra qualquer ser humano. Acho que, assim, guardar é muito pior, né? Pessoas pensam qual que é o limite que a gente tem que aguentar nessa profissão. Porque eu já ouvi uma série de coisas. Que tem professores que são mais sensíveis e que não sei o quê. Pô, tá aí, ó. Acabei de falar a respeito disso. Não é que tem professor que é mais sensível. Tem pessoas que conseguem externalizar melhor, não sei nem se eu usei o termo certo aqui, conseguem mostrar o seu sentimento. Tem gente que esconde. Então, esse ponto é fundamental para a gente entender. Os professores, quando eles sentem o problema ali aparecendo, eles precisam revelar esse problema. É que muitas vezes a gente faz com medo de ser mal interpretado ou de, pior, ser ter a sua demanda desmerecida. Ah, não, tudo bem, isso acontece, faz parte, né? Fazer o quê? Essas crianças. E não é isso que a gente precisa, né? Enfim, são essas questões aí que, de certa forma, desestimulam o trabalho do professorado. Não posso ser sensível? Claro que eu sou sensível. Se eu não sou sensível, eu já tô morta. E eu sou sensível. Agora, até que ponto eu tenho que ser forte? Por que eu tenho que ser forte? Pra aguentar o que mais? Tá? Já não bastasse todos os respeitos que a gente sofre de aluno, de família, às vezes, para chegar num ponto como hoje, os alunos já não estão fora do limite completamente. Eles não têm mais para onde buscar as dopamina deles. O menino simplesmente achou que tudo bem ele pegar um pedaço de vidro e colocar no meu copo, se exibir para a sala vê. Isso, cara, é uma dor muito grande. A sala viu o que estava acontecendo e ficaram de murmurinho. Ao invés de me falar o que tinha acontecido, o que ele tinha colocado, tipo, o pessoal viu e eles não falaram e ainda ficaram. Se eu fosse você, eu não beberia essa água, professora. E agora eu tô tendo que. Cara, isso que é o complicado, né? Você tem uma situação que envolve tiração de sarro de aluno, cara. Pô, isso aí é tenso. Talvez seja a pior coisa que. Talvez assim, a grande coisa que eu aprendi na minha área é que assim, ó, você pode tratar bem o estudante, mas o estudante jamais será o seu amigo. Ponto. Você pode ter até muita afinidade como estudante de conversa, a conversa flui fácil, mas bicho, no final das contas, você é o professor, e quem está do outro lado é um aluno. Você precisa atribuir notas, você precisa avaliá-lo constantemente e precisa ser sincero com ele e com a família dentro do trabalho que você faz. Então, se o estudante tem uma certa dificuldade, você precisa apontar a dificuldade. Você precisa apontar caminhos para a melhora dessa dificuldade, sem passar pano, sem fazer muita crítica, porque também tem o contrário. O professor que odeia determinado aluno e por conta desse não gostar,
E é humano, tá? Não é que assim, o professor é obrigado a gostar das pessoas. Mesmo tem adolescente que é um saco, gente. Pô, vocês sabem disso, vocês sabem muito bem. Tem adolescente que acaba testando a paciência das pessoas e, bicho, é um negócio complicado. A gente sabe. Tem alunos que nós odiamos também, mas não é por isso que você tem que fazer ser injusto com o estudante. Acho que injustiça nesses pontos não cabe. Você precisa, nessa hora, ser muito profissional. E aí, assim, querer que os estudantes sejam bondosos conosco, bicho, eu já larguei de mão, infelizmente, para o bem, para o mal. O estudante, em última análise, adoraria ver você, que é a figura de autoridade, ruir na frente dele. Na minha visão, assim, o estudante tem muito essa questão, principalmente quando ele é adolescente. Provavelmente é o caso da Michelle. Enfim, não li um pouco, não li muito a respeito porque isso, de certa forma, me deixou um pouco desgastado. Enfim, não consegui ver. Talvez agora, depois de fazer esse react aqui, eu faça a devida leitura para saber em qual ano foi, em que situação. Inclusive, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, está falando que é uma escola municipal de São José dos Campos. Então, aqui não está dizendo exatamente qual é a série, mas se é escola municipal, ensino fundamental. Então, assim, é do sexto ao nono ano. Eu imagino, tá? Eu imagino. Eu imagino que, assim, para fazer esse tipo de maldade, deva ser de sexto a nono ano. Principalmente, assim, quanto mais velho, mais chance de fazer maldade. Bom, a gente parece que tem um ponto pacífico aqui, eu e você que tá vendo aí. Então, nesse ponto, a questão da quebra da hierarquia com um adolescente que adora, né? Porque o adolescente ele quer. O adolescente ele tem uma vontade dupla, que é ter a liberdade de um adulto, porém ter a segurança de uma criança. Ele quer sair, ele quer fazer um monte de merda, mas no final quem vai segurar a bronca da merda que ele faz é o pai, é a mãe, é de repente um professor, é de repente um irmão mais velho, maior de idade, é um adulto que vai resolver a bronca. Quer dizer, na hora de fazer o gostosinho, é ele. Na hora de segurar o BO, é o pai, é a mãe, enfim. Adolescente, para o bem e para o mal, é assim. É por isso que você não deve tratar um adolescente como um adulto. Você precisa tratar o adolescente como alguém com limites muito claros. Então você pode ceder certas liberdades. Então, se o adolescente tem 14 anos, ele pode sair para o shopping, mas ele tem que voltar às 8 horas da noite. Se ele não voltar, ele não vai. Ele não vai mais. Ou é alguma outra punição, você tira o celular da mão dele. Alguma sanção tem que ter. Não tô falando pra você sentar a porrada no moleque. Eu tô falando de ter limites combinados muito claros, combinados que é o adulto que estabelece. Talvez ali o adolescente possa negociar um ou outro ponto, mas o básico, o cerne, é o adulto que estabelece. E é isso aí. Se não seguir, corta alguma coisa, tira algum benefício dele. É assim que você acaba ajudando na educação. Você precisa mostrar que o que um adolescente faz precisa ter consequências claras. Se ele não tiver, bicho, aí, assim, fica complicado. Fica complicado. Entende? Então é isso aí. A gente tem que tratar o adolescente não como se ele fosse uma pessoa que sabe de 100% da vida dele, porque quando a corda estourar, é o lado dele que vai estourar, e aí junto vai o pai, vai a mãe. Ele não vai saber como lidar com situações de muito estresse. Ele não vai saber como lidar com situações em que alguma coisa dele está sendo fortemente abalada, ou a imagem dele, ou alguma perda muito substancial. Por isso a gente tem que cuidar do adolescente, assim, dando um mínimo grau de liberdade para que ele comece já a entender, a já se formar para ser um adulto futuramente, e ao mesmo tempo cuidar dele para que ele não cometa as atrocidades. Ele ainda não tem experiência. Como que ele vai ter experiência de fazer certas coisas? Mas enfim, deveria ser assim. Agora eu fico pensando nesse caso aí, da pessoa, no caso, parece que é um menino, né, um estudante, ela jogou no masculino. Então imaginando que um estudante colocou um pedaço de vidro no copo da professora. Bicho, e aí? Será que ele sabe mesmo das consequências? Porque assim, ele pode assim achar que não vai dar nada.
Mas ele pode também saber que isso pode acontecer e fazer de propósito. E aí, se for o segundo caso, é papo de psicólogo, de psicóloga, já sai do campo pedagógico. E essa é a questão. Mas enfim, não é só isso não. A questão também envolve outras situações que eu vou entrar daqui a pouco. Vamos ver só o que a Michelle tem a dizer. Vir aqui no hospital por uma questão burocrática, porque eu só quero ir pra minha casa e deitar em posição fetal. Eu não quero fazer outra coisa. Eu não quero voltar pra trabalhar hoje. Porque eu preciso de um atestado, porque precisa alguém atestar que eu tô nessa situação. O meu relato não é suficiente. O meu relato não basta. Todo mundo ter me visto assim não é suficiente. Eu preciso pegar um atestado, pegar 2 horas de fila aqui no Clínica Sul. Eu quero saber o que vai ser feito, o que tem sido feito, o que tem sido planejado. O que tem sido planejado para tratar de problemas psicológicos dentro de escola, porque tem. Ou então está só sendo assim, ah não, eles vão aguentando, eles são fortes. Até que ponto eles vão aguentar? Porque muitos não aguentaram. Não, só uma pausa aí. Esse é um ponto também. Eu já tirei licença psiquiátrica algumas vezes já e não é fácil, tá? Não é fácil. A questão de... Chega uma hora que assim... Não... É que assim, os problemas da escola geralmente não são resolvidos. Então, vamos pensar no seguinte, ó, você tem a educação. Vamos pensar na educação pública, porque a educação privada, enfim, tem uma linha de raciocínio muito clara. É estudar para passar em um vestibular, ou Enem, ou alguma faculdade estadual. Agora, escola pública, educação pública, não se tem uma clareza de o que vai ser ensinado. Tem escola que segue uma linha conteudista, que é a linha da escola particular, ou seja, estudar para passar no vestibular. Você tem as escolas, deixa eu só mudar para minha câmera aqui. Você tem uma educação voltada mais para a boa convivência do ser humano enquanto cidadão. Você tem uma educação que, e aí é uma questão que envolve uma discussão que é eterna sobre como que se deve ensinar ou não, mas tem uma questão que envolve priorizar, por exemplo, o senso crítico, que é uma bobagem completa e absurda, né? Em detrimento de uma decoreba, em detrimento de lições de repetição, 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 e bicho, mas as duas coisas não estão separadas. É o que talvez o pessoal não entenda. Porque, assim, os críticos da decoreba, os críticos da repetição, julgam justamente esse argumento. O que adianta repetir, repetir, repetir? O estudante precisa ter senso crítico. Mas isso é uma balela, porque você, para ter senso crítico, você precisa ter conhecimento do básico. E o básico você vai incorporando no seu cérebro, você vai incorporando no raciocínio, no entendimento, na repetição. Lendo várias vezes a mesma coisa, ou lendo o mesmo assunto, mas textos diferentes sobre o mesmo assunto. É aí que você, a partir de uma base muito bem feita, consegue dar um passo maior e fazer um raciocínio próprio, fazer um raciocínio que envolva 2, 3, 4 raciocínios básicos que você junta e forma um quinto. É assim, você precisa da repetição, você precisa da decoreba para conseguir chegar no senso crítico. Uma coisa é a evolução da outra, não é uma coisa separada da outra. E, bicho, enfim, são questões que não deveriam estar mais sendo discutidas na educação, a meu ver, mas o pessoal adora, né, fazer aí discussões que do ponto de vista teórico são estéreis. Vamos continuar vendo aqui a Michelle e depois a gente faz só a conclusão do raciocínio. Muitos não aguentaram, chegaram no ponto. Outro dia a professora faleceu na frente de todos os aluninhos dela. Eu vou conseguir ajuda, eu uso o SUS, eu já me trato. Eu só me trato por causa desse trabalho, porque antes eu não precisava de tratamento. Só que para muitas pessoas não vai dar. Simplesmente, eu vou sair. Educação, às vezes é um propósito de vida. Às vezes é o que a pessoa quer fazer da vida dela. Ela planejou, ela lutou para chegar lá. E chegar lá, ela tem que passar por coisas que ninguém deveria. Eu não sei o que fazer.
Então aí a gente verifica assim, tem um ponto que ela colocou que é importante que a gente pense aqui um pouco agora, que é tem professores que querem sair e não podem. Muitos deles não é nem por conta do que ela disse. Ela falou a respeito de que tem professores que têm uma espécie de ideal. Ela não usou esses termos, mas foi nessa linha, né? Tem, digamos assim, a vontade de vencer pela educação. No entanto, tem um ponto que é interessante também, é a pessoa, para poder sair de uma profissão e entrar numa outra, ela precisa se preparar para isso muitas vezes. Para algumas pessoas é mais fácil. Para algumas pessoas é sair de uma e entrar em outra. Beleza? Só que nem todo. Só que não é assim para todo mundo. Essa é a questão. E aí. É um ponto também que complica um pouco a situação. Então você tem muitos profissionais que ainda estão na educação, não porque querem, mas porque ainda não conseguiram fazer a saída para entrar numa nova profissão, ou não fizeram uma formação nova, ou os oferecimentos de novos empregos de repente não compensam financeiramente, continuar na educação, mesmo que com todas as questões e misérias mentais, ainda não, ainda de certa forma não não são substituíveis por outros empregos, enfim. Então vamos pensar um pouco aqui, ó. O professor geralmente, assim, muita gente entra por conta de ideal. Eu entrei por conta de ideal e, assim, por incrível que pareça, eu decidi já que eu vou ser professor até o fim da minha vida. Isso já está muito claro para mim. Eu serei professor, eu sou professor já há 16 anos, vai fazer 17 no final do ano. E é o que eu quero. É o que eu sou bom em fazer. Mais do que isso, é o que eu tenho de grande habilidade para atingir pessoas. E eu farei isso até o fim da minha vida, enfim, inclusive depois da aposentadoria. Eu também tenho planos para depois continuar ensinando. Mas nem todo mundo é como eu. Nem todo mundo acha realização no trabalho. Eu sou um sortudo dentro da situação, cara. Enfim, onde eu trabalho e da maneira como eu trabalho, eu tenho certos privilégios que tem professores que não têm. Não é que eu ganho bem, não é essa a questão, mas período, escola onde trabalha, quem é o seu chefe imediato, quem são os seus colegas de trabalho, quem é a clientela que você atende, porque isso também é importante, quem são os alunos, porque tem escola que é muito tranquila, tem escola que a coisa anda bem, e tem escola que é o inferno na terra. Então eu trabalho numa escola que, bicho, ok, dá para trabalhar com tranquilidade. Agora, tem professor que trabalha 8, 9, 10 anos numa escola que é inferno na terra. Imagina a saúde mental desse professor. Bicho, já tá corroído por dentro o cérebro já. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa que você pode determinar para todo mundo, que todo mundo vai aguentar. A Michelle tem razão nesse ponto. E é isso. Acho que nesse ponto é importante falar. Agora vamos, acho que tem um vídeo aqui. Vamos pro vídeo. Deixa eu só colocar um vídeo aqui primeiro, antes da gente poder ir. Me parece que ela deu a resposta, deu um feedback. Deixa eu ver aqui, rapidinho, histórico. Ela falou aqui, eu não sei o que ela vai dizer. Vou clicar no vídeo agora. O vídeo vai sair aqui. Peraí. Agora, vamos lá, vamos para a tela. Bora lá, vamos ver o que a nossa querida professora Michelle falou. Ela deu um feedback da situação. Vamos ver. Olá, sou a Michelle e venho dar um retorno aqui sobre tudo isso que vem acontecendo. Na verdade, eu não consigo ainda ter dimensão da proporção que isso tomou, mas eu quero já agradecer todo o apoio que eu venho recebendo. Tenho recebido mensagem de alunos, de famílias, dos meus alunos que eu já dei aula há muito tempo, mensagens de carinho, mensagens de esperança, mensagens de apoio mesmo, apoio psicológico, apoio de psiquiatras profissionais, apoio jurídico, tudo isso todo mundo correu atrás devido a essa visibilidade que eu dei. E eu tô, assim, me sentindo firme por estar dando essa voz a tantos outros profissionais da área da educação ou da área de servidores públicos que passam por isso diariamente, cotidianamente, por violências diversas, de vários tipos, e eu acho que isso tem que ser dado muita visibilidade, porque é preciso também que a sociedade olhe
para os adolescentes, para as crianças. Essas gerações estão totalmente impactadas pelas redes sociais ou outras coisas, transtornos mentais, tá? Não estamos falando aqui de transtornos com que a criança nasce, são coisas que ela vai desenvolvendo ao longo da vida. Então, assim, a atenção das famílias quanto a isso, a presença da família na vida escolar. Então, pausa. Esse ponto talvez seja o principal na vida de um estudante. Família presente no histórico escolar dessa criança. Eu tô falando isso porque não é que... Eu tava pensando aqui, né, com os meus botões, para saber assim, qual é o grau de culpa que o adolescente tem na hora de colocar o copo d'água. Tudo bem, ele tem sim sua parcela de culpa, mas ele é o principal culpado. O único caso que eu considero ele o principal culpado é se de repente ele fez porque quis para realmente ferir a professora. Aí, como eu falei aqui agora há pouco, não é uma questão pedagógica, mas é uma questão psicológica, talvez psiquiátrica, foge à nossa alçada. Fora isso, vamos pensar agora comigo aqui, ó. O que faz um estudante colocar um pedaço de vidro, enfim, no copo de água de um professor? Assim, não querendo, assim, feri-lo mortalmente. Então, mas como é? Como é essa parada? Porque, pensando comigo aqui... Peraí. Agora, esperar um pouco. Porque, assim, um adolescente, ele talvez faça para se aparecer. Ele não consegue perceber a consequência que isso gera. Por isso que você tem que colocar uma rédea curta num adolescente, porque o adulto sabe o que vai acontecer. O adolescente pode ser que não saiba. O adolescente ele vai ficar mais deslumbrado do que vai ver uma ação. Nem todo adolescente vai ver da mesma forma. Entende? Não, mas todo adolescente tem responsabilidade. Tem até um certo ponto. Não é que nem um adulto. Um adulto formado, já com seus 25, 26 anos, pensa muito diferente de um adolescente de 15, de 14, de 13 anos. Não dá para comparar na mesma régua e achar que dá para você tratar os dois casos da mesma forma. O adolescente ainda está sendo preparado para ser um adulto. Ele não é um adulto ainda. E aí, por conta disso, a gente tem que fazer a preparação, o rito de passagem. É o adulto que faz, é a família que faz. Não é incomum, isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, não é incomum, aliás, é uma regra, que quando o estudante é bom, é quase certo que a família também é boa. Tem uma estrutura ok, acompanha a trajetória escolar do filho, mostra que dentro de casa quem manda é o adulto. Se tiver algum problema com o adolescente, se ele tivesse desviado do caminho, tem alguma sanção. Então vai tirar um celular, não vai dar um rolê no shopping com os amigos, vai ficar dentro de casa, não vai ver TV, toma aqui não sei o que gosta. É isso. Então você percebe que existe sim uma regra, existe sim uma disciplina, existe sim um cuidado com esse adolescente, porque o adolescente ele parte do pressuposto de que ele já consegue fazer as coisas. A gente sabe que não. E aí, assim, quando você tem uma família presente, é muito alta a chance do estudante também ser um estudante bom. Isso é uma regra? Não. É uma tendência, mas uma coisa está ligada à outra nesse sentido. Vamos voltar lá. São muitas coisas, muitas camadas a serem discutidas, né? Eu estou extremamente cansada. Isso eu não vou negar. Estou me alimentando mal, dormindo mal... Porém, é esse o único objetivo agora, de... Parou, como é que é? Putz, eu perdi aqui, peraí. Tem uma informação que apareceu aqui. Parou? Ah, não. Olá, sou a Michele. Cara, agora eu voltei do começo. Peraí, tava no 1h40 alguma coisa. Aqui. Ó, a Prefeitura de São José dos Campos afirmou que os 3 estudantes que colocaram vidro no copo foram suspensos. Bicho, se dependesse da sociedade, esses 3 já estariam na cadeia. Essa é a real. Então, assim, as 3 famílias dos 3 estudantes que não abram o olho não, tá? Porque, e aí? E se tiver aquela questão psicológica envolvida? É bom abrir o olho, tá? Mas, enfim, fora isso, bicho,
tem que pegar pesado, não dá para ficar brincando. E olha só, o que eles, assim, ó, a punição que eles tiveram, lógico, disciplinarmente, foi talvez a maior que uma escola possa dar. Aliás, a escola deveria ter feito transferência compulsória nesse caso. Transferido os 3 estudantes de escola, cada um em uma. Então, assim, tem várias escolas em São José dos Campos, uma próxima da outra, então, manda um para X, outra para Y, outra para Z. Tira esses 3 da escola. Entende? Deveria ser assim, mas, enfim, ficou por isso mesmo, pelo que eu entendi aí. Enfim, gente, para adolescente, para o bem e para o mal, é isso aí que temos mesmo. Estou me alimentando mal, dormindo mal, porém é esse o único objetivo agora, de dar voz a tudo isso e tornar público a realidade da educação no Brasil. Olá. Vamos lá, eu espero. Vamos ver, porque assim, ó, ela não sei, ela não disse que ia voltar para a sala de aula, tal, não sei, cara, mas eu espero que ela continue fazendo o trabalho dela. E ela se colocou numa posição de ajudar enfim, ajudar com professores também que passem por situações assim. Não sei, cara, não sei, não sei. É assim, graças a Deus ela teve a visibilidade que precisava, graças a Deus muita gente boa abraçou ela, mas eu espero que ela não desista da profissão apesar de tudo. Enfim, complicado, mas enfim, isso quem sabe é ela. Espero que ela tome a melhor decisão para si, que é o que importa. Não é a melhor decisão para a educação, é a melhor decisão para ela mesma. Então é isso então. Acho que conversamos um pouquinho sobre isso e vamos conversar mais num próximo vídeo. Forte abraço.